Muito bom receber você mais uma vez. Agora nós estamos caminhando para mais uma aula, mais uma videoaula de síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. E agora, na nossa aula, nós vamos falar sobre a carta à igreja em Filadélfia. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube e do site www.prtemistocles.com.br. Bom ver você novamente. Muito bem, como em toda aula, sempre quero lembrar algumas coisas importantes, alguns pontos importantes. Todos os comentários do livro que estamos estudando são baseados em meu entendimento pessoal. São posições doutrinárias de conhecimento e de entendimento. Nós vamos observar o que está no texto e tirar lições práticas, sem qualquer pretensão de interpretações esdrúxulas. Terceiro, você deve dedicar tempo à leitura do livro fora das aulas. Veja bem. Estas aulas são aulas semanais. A cada semana, a cada segunda-feira, eu estarei postando, colocando mais um link da nossa aula. Não faça as aulas com pressa. Não faça as aulas rapidamente. Procure estudar durante a semana, volta novamente se há alguma dúvida. Faça o questionário, se assim você desejar, receber o certificado no final. Então, é muito importante que você dedique tempo à leitura do capítulo que nós estamos abordando naquela aula, beleza? Este é um trabalho dedicado a estudantes iniciantes. Foi um trabalho que preparei porque há muitas pessoas que nunca leram o livro do Apocalipse, porque tem uma ideia, talvez uma ideia errônea a respeito do livro. Eu conheço várias pessoas e uma dos argumentos é que eu tenho medo de ler esse livro sobre catástrofe. Então, eu procuro abordar direitinho, não é? Qual é a definição da palavra Apocalipse e o que o livro significa, para dar clareza, para poder dar entendimento, a fim de que a pessoa possa saber qual é o significado deste livro profético que nos foi entregue. Muito bem. A grade de aulas, então, ficou da seguinte forma. Nós já vimos a grade de aulas do capítulo 3, já vimos na primeira aula a carta a Sardes. A segunda aula, vamos ver agora que é a carta a Filadélfia. Sempre lembrando que estamos agora no capítulo 3 e só resta apenas mais uma aula mais uma carta para a gente terminar o capítulo 3, que trata das 7 cartas do livro do Apocalipse. E, posteriormente, na aula 3, vamos falar sobre a carta a Laodiceia. Muito bem, carta à igreja de Filadélfia, que compõe as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, e agora Apocalipse capítulo 3, de 7 a 13. Vamos ver então o que é que Deus nos reserva a esta carta endereçada aos irmãos da Igreja de Cristo, os irmãos do corpo de Cristo, na cidade de Filadélfia. Mais uma vez, eu tenho colocado para vocês os mapas, o mapa da região da Ásia Menor, daquela época, porém hoje, sempre lembrando que é a região da Turquia. E estamos vendo, então, na setinha amarela ali, a cidade e o corpo de Cristo em Filadélfia. Muito bem, se você está em aula, está em casa e tem disponibilidade de tempo para acompanhar essa leitura do capítulo 3, de 7 a 13, então eu te convido a ler comigo. Caso você esteja em outro lugar ou andando
de automóvel e você esteja apenas ouvindo o som, eu peço que agora, se você puder prestar atenção nessa leitura que eu vou fazer para a gente gravar bem tudo o que foi escrito, o que João escreveu à igreja em Filadélfia. Diz o texto, então, o seguinte: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu nome novo. O meu nome novo. Isso é maravilhoso. Quando o Senhor Jesus se preocupa em dizer que vai escrever sobre aqueles que perseveraram o novo nome dele. Isso é maravilhoso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, o que nós temos então na carta ao anjo em Filadélfia? Eu preparei alguns temas, alguns comentários para que a gente possa pelo menos começar. E à medida que você vai estudando a carta ao anjo em Filadélfia, a igreja em Filadélfia, você pode até ter outras lições também importantes. Muito bem, como em toda carta, nós temos um destinatário. Carta destinada ao mensageiro do corpo de Cristo em Filadélfia. Como também em toda carta temos o autor. Como é que o autor se apresenta à carta a Filadélfia? Ele diz no capítulo 3, versículo 7, parte B. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós temos um pronunciamento do autor. Ele diz assim: Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Capítulo 3, versículo 8. 4. Há uma palavra de repreensão. Como em cada carta existem esses pontos em comum, a carta a Filadélfia não há nenhuma repreensão para este corpo de Cristo. Isto é interessante, porque a maioria das igrejas há uma repreensão. Quinto, qual exortação que nós encontramos na carta a Filadélfia? Capítulo 3, verso 9 e 10 diz o seguinte: Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem a seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Como em toda a carta, apelo. Vamos ver o apelo que o Senhor Jesus faz ao corpo de Cristo em Filadélfia, aquele
que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao corpo de Cristo. Apocalipse 3, verso 13. E por último, há uma promessa também para os irmãos em Filadélfia. E essa promessa está no capítulo 3, versos 12 e 13, que diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Que bênção de promessa. Muito bem. Que lição prática da carta ao mensageiro do corpo de Cristo em Filadélfia nós podemos tirar? Eu separei aqui uma lição importantíssima, ou um comentário sobre alguns pontos de lições práticas, que diz o seguinte: a marca visível destes irmãos em Filadélfia foi o amor, que era notório de uns para com os outros, no suporte espiritual, no suporte emocional e financeiro, àqueles que estavam sofrendo perseguição por amor a Cristo. E muito bem, estamos chegando ao final da aula sobre a carta a Filadélfia, e como em todas as cartas, eu preparei também um questionário para que você possa, se desejar, concluir a sua aula de uma maneira completa. Primeira pergunta: como Jesus se apresenta na carta a Filadélfia? Segunda: qual foi o elogio que Jesus fez ao corpo de Cristo em Filadélfia? Terceira pergunta: houve alguma exortação? Quarta pergunta: que recompensa há para os irmãos em Filadélfia? E quinta e última pergunta: que promessa Jesus deixou para estes irmãos? Muito bem, chegamos ao fim da aula da carta à igreja em Filadélfia. É uma alegria estar com você, porque são videoaulas preparadas uma síntese do livro do Apocalipse para iniciantes. Talvez você já tenha um certo conhecimento do livro do Apocalipse, mas não há problema algum. Você junto conosco, junto comigo, nessas videoaulas, você vai poder relembrar e aprender coisas novas. Eu sou o professor Temístocles Santos, do canal Pense Nisso do YouTube e do site www.prtemistocles.com.br, onde você vai encontrar, caso queira nos visitar, muitas lições, muitos temas, muitas reflexões, muitos comentários acerca de várias áreas da vida espiritual, da educação, da política. Então, meu desejo, então, é ver você novamente e na próxima aula, porque nós vamos abordar a última carta das 7 cartas do livro do Apocalipse. Até lá!